Cuiabá. Recebendo aqui nessa manhã, mais uma vez, o secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, o secretário Rogério Galo. Secretário, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, também bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e parece que assistindo também pelo YouTube. Assistindo também, o pessoal pode se conectar conosco no YouTube, Facebook, deixar participação, deixar a tua mensagem, uma série de assuntos importantes aqui para o nosso estado para a gente tratar nessa manhã, mas eu preciso perguntar primeiro se o secretário está feliz, está contente, secretário? Eu sei que o senhor tem um time que é líder do Campeonato Brasileiro, tem um time que está 100% de aproveitamento na Libertadores, tá tudo sorrindo de forma positiva, não tá não, secretário? Tá tudo certo, no futebol nós estamos indo muito bem, né, Camila? Graças a Deus, por enquanto. E vamos reinar por muito tempo ainda com o nosso Abel lá, né? E ontem, aproveitar que o senhor falou do Abel, rapidinho, fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta, mas gostou do anúncio da seleção brasileira, secretário? É uma novidade, né? Ao menos a gente estava testando aí alguns técnicos, tivemos 2 ou 3 técnicos aí depois da saída do Tite e me parece que é uma novidade positiva. Temos técnico, agora temos que ver se temos time. Pois é. Uma preocupação já para o segundo momento, mas vamos deixar o Abel. É bom que o Abel fica quietinho onde está, né? Essa foi a maior vantagem de contratar o Ancelotti, é não mexerem com o Abel e deixar o Palmeiras quieto ali, ganhando títulos e colecionando troféus. Deixa o nosso português lá quietinho no canto dele. Mas, secretário, brincadeiras à parte, eu queria que o senhor começasse trazendo detalhes pra gente de uma informação que a gente até trouxe ontem também no site da CBN Cuiabá. Tivemos uma coletiva de imprensa pela manhã com o governador Mauro Mendes, ontem, né, autorizando a criação de uma free shop, que é uma zona comercial que vende produtos importados livres de impostos, isso na cidade de Cáceres. Sabemos, né, que houve esse anúncio, uma mensagem vai ser encaminhada ali para a Assembleia Legislativa para aprovação, mas eu queria que o senhor trouxesse esses detalhes, né? Muita gente ficou sem entender como é que vai funcionar isso, o que pode ser comercializado, todo mundo vai poder adquirir esses produtos e como é que a gente chegou também aí a esse anúncio, secretário? Olha só, Cáceres foi reconhecida em 2019 como cidades gêmeas. O que significa isso? Significa que ela é uma cidade de fronteira que tem como vizinha uma outra cidade do país vizinho. No caso de Cáceres, você tem São Matias, na Bolívia, né, que fica logo ali na divisa, e San Inácio um pouquinho mais longe. Então, as duas cidades ali formam uma cidade como se denomina irmã gêmea da cidade de Cáceres. Então, essa é uma legislação federal que reconhece essa qualidade para essas cidades que têm essas características ali transfronteiriças. Quer dizer, que há uma comunicação entre os dois países pelas duas cidades. E há a possibilidade, em razão disso, até mesmo para fortalecer o comércio local da cidade brasileira, nós temos já 34 cidades gêmeas no Brasil. Foz do Iguaçu, Uruguaiana, nós temos Corumbá, várias cidades no Rio Grande, lá tanto no Rio Grande do Sul, tanto que fazem divisa com a Argentina quanto com o Paraguai, enfim. E Cáceres teve esse reconhecimento em 2019. E ao longo do tempo nós estamos fazendo os estudos todos com a sociedade local, com os empresários locais, e ontem nós chegamos a esse anúncio. Então, a cidade gêmea, ela reconhece uma condição pela Receita Federal do Brasil para ela ter isenção de impostos federais. Quer dizer, na importação de bens e na compra de bens diretamente da indústria, não paga PIS, COFINS, então tem essa isenção e nem paga o imposto de importação. Então, por isso que fala que é free shop, que é uma área livre de impostos. Só que para ser viável, também os estados concedem isenção do ICMS. Na mesma hipótese, tanto na importação de bens que serão vendidos ali dentro, como também de bens que são adquiridos diretamente da indústria nacional. Então, nesse aspecto, os preços serão muito mais convidativos e há limites, sim. Quer dizer, não haverá uma competição ali desleal. As pessoas que estejam em trânsito ali por Cáceres poderão comprar registrando obrigatoriamente o seu CPF, quer dizer, as pessoas têm que se identificar, assim como é no aeroporto, quando você passa né, pela free shop, você está ali na região da aduana de qualquer aeroporto internacional, você é obrigatório mostrar ali a passagem e também se identificar. Então vai fazer a identificação e pode comprar dentro de 30 dias até $500. Então você tem essa limitação. E lá vai ser comercializado bens de consumo pessoal, né? Tem uma série de bens que estão indicados e tem bens que são proibidos. Não pode comprar pneu, por exemplo. Tem uma série de itens que não podem ser adquiridos. Mas
Você vai lá, bebidas, né? Bebidas alcoólicas, perfumes, algum nível de eletrônico, mas tudo dentro do limite de $500 por CPF. A gente entende que isso é importante. As cidades que tiveram isso lá no sul do país apresentaram um crescimento, e Cáceres merece, porque até ontem nós tivemos a reunião, foi uma reunião muito ampliada com a comunidade lá de Cáceres, né, com a prefeita Eliene, com o deputado Moreto, o deputado Max, o governador Mauro, o governador Otaviano Pivetta, todos eles e os empresários locais reconhecendo que Cáceres ficou para trás na economia estadual, né? Nós tivemos ali, de fato, em Cáceres, não acompanhou a velocidade do crescimento das demais regiões de Mato Grosso em função das suas características, né, de ter um grande bioma do Pantanal, ter restrições ambientais e ter, portanto, não conseguir converter para a agricultura, que continuaram na pecuária, e também pelos módulos rurais serem muito pequenos. Lá você tem propriedades muito pequenas, então você não tem escala. Significa dizer o quê? Que, infelizmente, é uma região ainda, daquela região toda, que o crescimento econômico de Mato Grosso não chegou e não beneficiou as pessoas. Então, o governo do estado tem um conjunto de ações lá, tem a zona de processamento e exportação, para a gente conseguir exportar bens a partir de Cáceres, dentro de uma área alfandegada, e temos também agora essa possibilidade do free shop, que, ao meu ver, vai ser um atrativo adicional ao turismo. Então, a pessoa que vai decidir por uma pescaria, por exemplo, que pescar no Pantanal, ou vai pescar no Pantanal em quantos lugares? Ou vai pescar no Pantanal, ou vai pescar lá no Amazonas. Aí ele vai olhar, lá no Amazonas tem free shop? Não, não tem. Cáceres tem free shop? Até tem. Poxa, a gente aproveita, compra alguma coisinha. Quer dizer, isso acaba incentivando o turismo, gerando emprego e distribuindo renda, que é o que Cáceres precisa. Não é a bala de prata para Cáceres, para salvar a economia de Cáceres, mas é uma medida importante de atratividade para o turismo local. E a gente sabe que o turismo, ele gera muita renda, porque a pessoa que vai turistar, ela vai se hospedar num hotel, vai frequentar um restaurante, vai consumir na cidade, e isso daí é super importante. E Cáceres tem 100 mil habitantes, quase 250 anos de idade, mais de 250 anos de idade, faz parte da nossa colonização de Mato Grosso. Aliás, lá tem o Marco do Jauru, né, que fixou ali em frente à igreja matriz, que ali, se não fosse essa colonização que esteve lá há 250 anos atrás, talvez ali nem Brasil fosse, ali fosse um território espanhol. Então nós devemos isso a Cáceres e à região, e foi isso que o governo de Mato Grosso fez. Pedro Panocchi, traga suas dúvidas, meu amigo. Secretário, a gente sabe que tem uma estrutura para ser uma região fronteiriça, mas qual que é a previsão de se estabelecer já aprovado na Assembleia, e o presidente inclusive já disse que vai ter, né, uma vontade ali de aprovar isso o mais rápido possível. Tem estrutura suficiente? Tem uma previsão de quando isso é possível já realizar ali a comercialização no free shop? Eu acho que vai ser bem rápido, viu, Pedro? Pela movimentação que a gente vê de interessados e de grupos interessados, a gente já ouve ali de 2, 3 grupos interessados. A gente sabe que tem empresas, tem a Duty Free, né, que são empresas globais, né, de free shops, e essas empresas estão de olho. Existem também empresários locais que estão se organizando também, porque, de novo, isso daí não é um monopólio para ninguém. Então, uma pessoa hoje tem regras, tá? Essas regras não são do Estado. O Estado tem regras para que a empresa possa obter o benefício de ICMS. Mas ele tem que cumprir um rosário de regras, inclusive construtivas, de sistemas, que estão estabelecidas numa portaria da Receita Federal. Então é um espaço, secretário, que vai ser construído. É um espaço alfandegado, é um shopping. Gente, Entendi. É um shopping, ele tem que ter lá o alfandegamento. Dentro do alfandegamento ali, você tem que ter regras, inclusive sistemas específicos para registrar, e isso aí também já imediatamente repassar essas informações para a Receita Federal, porque a Receita Federal é quem controla. Enfim, mas é um shopping. Não sei se vocês conhecem Foz do Iguaçu. Sim. Eu tive o prazer de conhecer, uma cidade belíssima, né? Estive em Foz do Iguaçu há 1 ano e pouco atrás, e Foz do Iguaçu tem lá, cidade gêmea, e tem um shopping que foi inaugurado há pouco tempo, belíssimo, né? Também com essa sistemática de free shop, atraindo muito turista. E assim, é bom lembrar, gente, isso não vai roubar cliente, os estudos apontam, não vai aprovar cliente de ninguém. Nós estamos falando que serão
isso vai gerar na economia local um dinheiro que não circulava por Cáceres e por Mato Grosso. Então, isso é importante dizer. Não é aquela regra de rouba-monte, né? Tô tirando de alguém para colocar no free shop. Não. A ideia exatamente é que a gente tem ali, e é isso que demonstram os demais cases de sucesso, como o de Uruguaiana, é que a gente tem ali uma adicionalidade econômica. Quer dizer, significa que nós vamos ter mais gente circulando, mais dinheiro circulando e, obviamente, gerando ali riqueza na cidade de Cáceres, porque as pessoas que vão lá não gastam só no free shop, gastam também em outras coisas. Em Rapidinho, toda a cidade, só né? uma dúvida. Fique a à gente vontade. sabe, o secretário mencionou a questão de Foz do Iguaçu e outros lugares que a gente atravessa, né? A ponte ali para fazer compra no Paraguai, por exemplo. O que você está dizendo é que o free shop vai se estabelecer na cidade de Cáceres, é isso? Na cidade de Cáceres, possivelmente ali na BR-070, que é onde tem o fluxo de carros, né? As pessoas que estão circulando ali, muitas delas, inclusive, vindo da própria Bolívia. Lembrando, gente, quem reconheceu a característica de cidade gêmea foi o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Congresso Nacional, né? Então, esse reconhecimento é algo dado, não foi o governo do estado que reconheceu como cidade gêmea. O que nós estamos reconhecendo é que, sendo cidade gêmea, nós temos algum tratamento tributário que pode ser conferido. No caso, a isenção do ICMS, e essa foi a decisão do governo ontem de conceder essa isenção. E lembrando também que os volumes que são comercializados, para você ter uma ideia, lá em Foz do Iguaçu, no ano inteiro, quer dizer, uma cidade que recebe milhões de turistas, eu vi um dado que eu achei até curioso. Foz do Iguaçu, salvo engano, é a segunda ou a terceira cidade mais visitada do Brasil por estrangeiros. É um dado muito curioso que eu não conhecia, né? Eu imaginava que fosse outras cidades do Nordeste, litorâneas e tal. Você veja como é a capacidade ali de geração de turismo. Lá foi mais ou menos movimentado por ano 30 milhões de dólares. Estamos falando de 150 milhões de reais. Então, quer dizer, nós estamos falando isso lá em Foz do Iguaçu, sendo a segunda, terceira cidade mais visitada do Brasil por turistas estrangeiros. Cáceres, a gente vai ter um valor muito menor do que esse. Então, eu já ouvi algumas preocupações aí. Será que vai impactar comércio aqui, acolá? Não vai impactar. Pelo contrário, como eu disse, o nosso objetivo é que esses recursos eles ingressem um dinheiro que não circularia a mais, ele não circularia por Mato Grosso, né? Sim. 8h30, a gente tem que fazer aquela tradicional pausa agora, né, Pedro? Rapidinho para acompanhar o repórter CBN e já a gente está de volta, secretário, para seguir aqui o nosso bate-papo. Okay. Amanhã de terça-feira, dia 13 de maio de 2025, você que está sintonizando agora na 95.9 FM, a gente está recebendo o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, falando aqui sobre alguns pontos importantes para Mato Grosso. E, secretário, toda vez que o senhor conversa, né, conosco, conversa com a imprensa, é inevitável que a gente toque nesse assunto aí da reforma tributária, né? São diversos caminhos, diversos encaminhamentos que a gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos tempos. A gente sabe que Mato Grosso tem um volume de investimentos bastante significativo, mas o senhor sempre traz essa preocupação, né, de uma eventual perda de arrecadação para Mato Grosso em função de novos textos, né, novos projetos que foram aprovados. Se a gente pudesse trazer um apanhado, qual que é o principal ponto de preocupação do governo nesse momento, e o que é que está sendo elaborado e pensado aí para os próximos anos para que a gente não perca essa capacidade de investimento, mesmo com esse impacto significativo que nós teremos na arrecadação? Excelente, Camila. Acho que esse é um ponto super importante para a gente conversar e falar muito aí ao longo dos próximos anos. Não é algo que vá simplesmente se extinguir com o final do governo e é algo que vai se projetar no tempo, pelo menos aí até 2032. A gente sabe que o nosso tributo, o ICMS, ele vai ser extinto, né, por conta da aprovação de uma PEC lá em 2023. E a Constituição criou o Congresso Nacional criou um outro tributo. Esse tributo chama-se Imposto sobre Bens e Serviços. Ele aglutina o ICMS do Estado e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços dos municípios, num só tributo, nesse IBS. E aí o Estado e o município, por meio de um comitê gestor sediado em Brasília, com representação dos estados e dos municípios na gestão desse comitê gestor, fará a administração desse novo tributo IBS. Porém, esse tributo, esse IBS, ele vai estar pleno, quer dizer, incidindo plenamente apenas em 2033. E por quê? Porque até lá, o ICMS ele vai continuar, porque nós temos os programas de desenvolvimento industrial em todos os estados, em que os estados, para atrair empresas, concedem descontos
em especial para as indústrias, para que elas venham se instalar no estado, no caso, em Mato Grosso. E isso a gente tem em Goiás, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, em todos os estados, existe essa estratégia de se trazer empresas, atrair empresas por meio de descontos no pagamento de impostos. O que essa reforma fez foi acabou, né, com a possibilidade dos estados conceder benefício fiscal pelo ICMS. Não haverá, a partir de 2033, mais benefícios fiscais. Então, o estado perde essa capacidade. O ano passado, para se ter uma ideia, nós conseguimos atrair empresas. Hoje nós já temos mais de 1.500 indústrias incentivadas pelo ICMS. Há 20 anos atrás nós tínhamos apenas 40 indústrias. Só para dar um dado, Mato Grosso em 2019, o primeiro ano do governador Mauro, tinha um PIB de 130 bilhões de reais. O PIB do Mato Grosso fechado, estimado para o final do ano passado, 2024, é 260 bi. Nós dobramos o PIB do estado. Isso significa que as medidas que estão sendo tomadas de incentivos à economia está funcionando. Basta ir no interior do estado e mesmo aqui na capital para ver indústrias brotando e gerando bons empregos. Então, o que vem no lugar quando a gente acabar com esse programa de benefícios fiscais? Entra um tal de Fundo de Desenvolvimento Regional. É o governo federal colocando dinheiro, são 60 bilhões por ano, e isso vai ser distribuído para os estados de acordo com critérios, e os estados podem, ao invés de dar benefícios agora tributários, como é hoje, ele vai dar benefícios financeiros. Ele vai transferir dinheiro para o caixa das empresas, devolvendo o que ela pagou de IBS. A gente está chamando isso de cashback do IBS. Quer dizer, é aquela história. Quem receber mais, o estado que receber mais dinheiro desse Fundo de Desenvolvimento Regional, vai ter mais condição de atrair empresas. E aí é que mora o detalhe, né? Porque Mato Grosso vai ser o estado que menos vai receber, ao lado de Mato Grosso do Sul, esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Por quê? Porque nós tivemos dois critérios, como eu mencionei, 60 bilhões vão ser divididos por dois critérios. Um critério, 70% dos 60 bi, vai ser distribuído pelo FPE, Fundo de Participação dos Estados, que é um indicador que distribui parte do imposto de renda e do IPI para os estados. Sabe qual é o requisito para você ter o indicador do FPE? PIB per capita invertido. Quer dizer, quem tem menor PIB per capita, o estado que tem menor PIB per capita, recebe mais. Mato Grosso, como a gente produz muito e tem uma população pequena, nosso PIB o nosso indicador de FPE é pequeno, então recebemos menos por esse indicador. E o outro é população. Então, Mato Grosso aí piorou. Nós temos a população pequena. Então, significa dizer, os dois indicadores nós não somos beneficiados. Significa dizer que, sabe, o segundo estado que mais vai receber recursos dos 60 bilhões para desenvolvimento regional, o estado mais desenvolvido do Brasil, São Paulo. São Paulo vai receber 4 bilhões de reais e Mato Grosso vai receber 1 bilhão de reais. São Paulo, então, o estado mais desenvolvido do país, vai receber 4 vezes mais para poder manter empresas ou atrair empresas. Ele, naturalmente, o estado de São Paulo vai atrair novamente, e a gente fala que essa é uma reforma que vai reindustrializar a região sul e sudeste. E vai criar problemas para estados que estão em desenvolvimento. Então, o que fazer? Vamos ficar parados, braços cruzados? Não. O governador Mauro, o governador Otaviano, o governador Mauro, inclusive, já mencionou isso. Nós estamos trabalhando no programa de Estado chamado MT 2033. MT 33. É um conjunto de estratégias que vão fazer com que a gente chegue em 2032, na virada para 2033, com um conjunto de medidas adotadas tanto do setor público quanto do setor privado. Por exemplo, investimentos públicos em áreas sensíveis de infraestrutura. São Paulo tem a melhor qualidade, por exemplo, de energia elétrica na zona rural, né, com uma estabilidade, rede trifásica. Temos que pensar nisso. Conectividade rural, uma boa conectividade, chegar a um 4G 700 MHz. Nós precisamos ter conectividade rural. Nós vamos ter estradas. Mato Grosso tem 20 mil quilômetros de estradas ainda por pavimentar. O governador Mauro fez 6 mil quilômetros, dobrou a malha pavimentada em 6 anos. Nós precisamos continuar essa trajetória. Então, quer dizer, é um estado que vai depender muito da sua capacidade de continuar investindo de 15% a 20% da sua receita em projetos estruturantes, para que a gente chegue lá em 2033 com o estado
capaz de competir com esses gigantes do país, porque se for depender do Fundo de Desenvolvimento Regional para atrair empresas, nós vamos perder muitas disputas de investimentos com estados que vão ter mais recursos do que nós. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa vai chegar aqui em Mato Grosso e falar, olha, o estado de Goiás está me pagando lá, devolvendo 50% de tudo que eu pago de IBS, que é esse novo tributo. Se o Goiás tiver mais dinheiro do que nós para poder fazer essa devolução de 50%, ele fala, não, eu não consigo devolver 50%. Se a empresa no ano paga 10 milhões de reais de IBS, ela quer dizer que ela tem que receber de volta 5 milhões. Se a gente não tiver dinheiro para devolver isso e competir com o estado vizinho, a gente perde aquele investimento. Nós temos que fortalecer as nossas vocações e a empresa tem que vir para cá, porque nós temos logística, nós temos infraestrutura de transporte para escoar, nós temos conectividade, energia elétrica, capital humano, universidades espalhadas pelo estado inteiro formando pessoas e formando bem, quer dizer, uma mão de obra qualificada, nós vamos trabalhar em qualificação de mão de obra. É isso que vai fazer com que Mato Grosso continue competitivo. Por isso que é um programa de estado que vai ser conduzido por governo, e nós temos que saber escolher aí os próximos governantes para a gente não se estrumbicar lá em 2033. 8h44, secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, conversa conosco nessa manhã. Pedro, quase caminhando para a reta final e ainda quero perguntar um monte de coisa por aqui, mas vamos embora. Secretário, o senhor menciona essa questão da capacidade de investimento de Mato Grosso, isso é notável, mas a gente sabe que o estado é enorme, 142 municípios agora. A gente observa ainda muitas desigualdades entre alguns municípios, algumas regiões, inclusive reclamam da falta de investimentos ou de atrasos. A minha pergunta especificamente é como é que o governo decide onde investir primeiro, como é que ele lida com essas cobranças e essas diferenças, essas desigualdades que ainda tem em Mato Grosso? Essa é uma pergunta muito importante, viu, Pedro? E o grande trabalho que o governo tem é espalhar investimento e trazer as regiões menos desenvolvidas para um padrão mínimo, né, de desenvolvimento, acompanhando aí, melhorando a qualidade de vida dessas populações que vivem nessas regiões. Lembram do Vale dos Esquecidos? Sim. Vale dos Esquecidos, a região do Araguaia. A região do Araguaia hoje, a gente fala, e quem anda pelo Vale do Araguaia, fala que lá hoje é o Vale da Prosperidade, é o Vale hoje das oportunidades, porque, e aí é investimento mesmo, Pedro, é investimento público. São estradas, nós estamos fazendo inúmeras estradas, fizemos uma ponte que até hoje é a maior ponte já entregue pelo governo de Mato Grosso, que é a ponte sobre o Rio das Mortes, ali em Cocalinho. Era algo que nos envergonhava à época, tinha 40 quilômetros de estrada. Toda o calcário que abastece 2 milhões de hectares ali na região do Araguaia vinha de Cocalinho e tinha que atravessar um rio com uma balsa que cabia apenas 2 carretas por viagem. Então formavam filas de até 40 quilômetros no período de preparação do solo. Então, nós fizemos essa ponte lá, com um investimento de mais de 200 milhões de reais. O hospital de Confresa, que é uma cidade super importante lá no Baixo Araguaia. E hoje nós investimos, por exemplo, no Vale do Araguaia, ela arrecada 12% do FETAB. E nós gastamos lá 30%, investimos lá 30% do FETAB. Entendeu, Pedro, a relação? Sim. É devolver para uma região que menos arrecada, porque ela tem potencial, mas ainda não está sendo explorada por falta de infraestrutura, fazer investimentos adicionais. E é o que a gente está fazendo também aqui na região de Cáceres, com a zona de processamento de exportação. E na outra região, poderia falar, Galo, mas tem ainda, nós estamos falando aqui da região de Cáceres, que é a região oeste, estamos falando lá do Vale do Araguaia, que são 2 regiões que ficaram para trás em relação às demais, mas tem também a região noroeste, que é a região ali de Juína, Colniza, e ali nós estamos fazendo um estímulo enorme também em infraestrutura. A maior ponte em construção do centro-oeste está sendo construída sobre o rio Juruena, 1.300 metros, um investimento de 350 milhões de reais, que vai conectar toda aquela região oeste com o eixo da 163. Então ali nós vamos assistir nos próximos anos uma conversão de pastagens e de áreas degradadas em agricultura, levando valorização, levando prosperidade, levando indústrias, porque o escoamento vai estar mais próximo dos portos, no caso do porto de Miritituba, que sobe ali pela BR-163, chega em Sinop, sobe para Guarantã do Norte e vai até o Pará. Então, Pedro, é isso, é conectar as regiões. Mato Grosso precisa fazer muitas estradas. E é por isso que esse governo fez. Dos 6 mil quilômetros de estradas que foram feitas, boa parte delas estão nessas 3 regiões que eu mencionei. Região Oeste, região
do Vale do Araguaia e também a região do Noroeste, tanto estradas como também pontes, porque nós somos um estado que tem muitos rios, né, e precisamos fazer as conexões e eliminar balsas. Então o governador brinca, né? Se tem alguém que está bravo com o governo, são os donos de balsa, porque estão perdendo, ganharam durante 50 anos aí, tá bom, né, Camila? Tá bom, né, Pedro? Né? Chega. É a redenção aí contra os balseiros. Secretário, um outro assunto que eu queria tratar com o senhor nessa manhã, uma polêmica que a gente está acompanhando aí nas últimas semanas, e até um embate ali, né, entre a deputada Janaína Riva, o secretário Fábio Garcia, o próprio governador Mauro Mendes, que trata dessa questão das emendas parlamentares. A deputada vem alegando ali, entre outros pontos, falta de transparência na aplicação na distribuição dessas emendas, um certo uso político por parte do governo do Estado no pagamento dessas emendas. Eu queria que o senhor falasse pra gente, né, como é que o Estado responde a essas situações, a esses apontamentos e também de forma prática, qual que é o critério adotado para o pagamento dessas emendas, secretário? Curioso que durante 6 anos não teve problema nenhum, né? Nós nunca ouvimos falar absolutamente nenhum problema em relação à execução de emendas. Inclusive, Mato Grosso, a própria Assembleia Legislativa, o deputado Avalone me relatou, e salvo engano saiu até em matérias, que Mato Grosso, a Assembleia Legislativa e o governo é exemplo de execução de emendas parlamentares. Foram palestrar num congresso da UNALI, da União das Assembleias Legislativas, dos Parlamentos Estaduais lá em Santa Catarina. Mato Grosso foi exemplo de execução de emendas parlamentares. Nós pagamos quase, dentro do exercício, 95% das emendas. O que fica sem pagar é porque, de fato, não há algum problema de execução, porque você tem que ter plano de trabalho, aprovações, às vezes, se é na saúde, aprovação de CIB. Existe uma burocracia, um rito a ser cumprido. Então, assim, o que mudou? Nós estamos chegando às vésperas de uma eleição e me parece que há uma contaminação aí de alguns agentes eleitorais, de alguns agentes políticos que estão, na verdade, tentando criar aí uma cortina de fumaça sobre um tema que é muito tranquilo e vem sendo tratado de forma absolutamente tranquila ao longo de todos esses anos. E a execução das emendas que você perguntou, o parlamentar, ele indica. O governo, ele começa a processar essas emendas assim que o orçamento abre. Então, tem lá as fases de execução da emenda. A primeira delas é a apresentação de projeto, aprovação desse projeto, plano de trabalho. Isso se vai para município ou se vai para uma entidade filantrópica que recebem esses recursos. E depois, no momento de fazer o pagamento ele respeita um fluxo. E esse fluxo, ele é dentro do exercício, até o final, até 31 de dezembro do respectivo ano. Então, quer dizer, alguns deputados, eventualmente, colocam em projetos mais simples e, às vezes, podem até receber, em função da simplicidade, do fluxo e da menor burocracia dos projetos que foram escolhidos, receber de modo antecipado. Mas não há nenhuma aí questão que a gente possa dizer que vai levar a uma irregularidade. Lembrando, nós 6 anos já de governo, nós pagamos aí bilhões já de emendas parlamentares, nós temos aí execução de quase 700 milhões de reais de emendas parlamentares por ano e até hoje não houve qualquer reclamação. A reclamação vem de modo oportunista aí já numa reta eleitoral. Então, me parece que é um chororô antecipado aí em decorrência do processo eleitoral. Para além dessa situação das emendas, secretário, só para aproveitar aí essa polêmica na reta final, tem a questão também do Parque Novo Mato Grosso, né, que é considerado ali um novo cartão de visitas também por parte do governo do estado. A gente vê todas as atenções voltadas também, todas não, né, mas muitas atenções voltadas ali ao parque. Ontem nós tivemos uma visita do governador com o presidente do TCE e também é alvo de críticas da deputada, né? Ela diz que é um parque com muitos investimentos, voltado apenas para os ricos. O senhor acha que também faz parte desse processo eleitoral? Também total. É um discurso contaminado? Não, total, contaminado. Cuiabá não merece ter um parque em nível mundial para receber mega eventos. Cuiabá não merece. Cuiabá não merece, a Baixada Cuiabana não merece ter um polo de atração de visitantes adicional às nossas belezas naturais, como a gente vai ter ali com o autódromo. O autódromo sempre foi um sonho do Mato Grosso. Você vai a Campo Grande, lá tem Stock Car, atraem 100 mil pessoas no final de semana. Quanto gera de dinheiro ao longo desse período? E ali,
não será, é um parque multi-eventos e multi-uso. Ele vai ser utilizado, sim, para mega eventos do automobilismo, que vai atrair, vai trazer muita receita, vai circular muito dinheiro aqui dentro do estado, vai nos colocar numa rota que hoje o Cuiabá e Mato Grosso é completamente desconhecido, mas muito mais importante que isso, tem um componente social. O componente social é a gente ter equipamentos que vão ser utilizados ali, como um playground, para as crianças poderem utilizar de modo absolutamente gratuito, o parque em si, com a pista de caminhada, uma roda gigante, vai ser a maior roda gigante, salvo engano, da América Latina, né, com mais de 100 metros de diâmetro, para as pessoas também utilizarem a preços de custo. Então, significa dizer que não é algo que está sendo feito cuja estratégia é exclusivamente para mega evento, também é para atender a população. Então isso precisa ser dito, se Cuiabá merece ou não, porque Cuiabá merece hospital, Mato Grosso merece hospital, está o Hospital Central administrado pelo Albert Einstein, Cuiabá merece ter uma boa infraestrutura, estamos fazendo infraestrutura em Cuiabá, inaugurando pontes, retomando o Rodoanel, fazendo o hospital e o Rodoanel que estava paralisado. Então significa dizer assim, é um conjunto de obras, mas nós não podemos perder que Cuiabá é uma cidade de serviços. A Baixada Cuiabana é serviços. Então, nós não vamos ter aqui a agricultura. Nós não temos área para explorar. Então, vamos explorar as vocações da cidade. Quais são as vocações da Baixada Cuiabana? Turismo de eventos, turismo de negócios, é para isso que esse parque está nascendo e eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir demonstrar ao final e quando esse parque estiver em uso que foi uma estratégia super acertada de um visionário que é o governador Mauro, ao trazer um investimento que parece difícil de entender, mas as pessoas sabem que quando a gente fala de mega eventos, nós estamos falando de muito dinheiro circulando e estamos falando de... Lembrando, o Parque das Águas é um sucesso. Todo mundo falava que era uma loucura, né? O Parque das Águas era um lugar completamente abandonado, era um pântano abandonado. Hoje, se você passa lá qualquer dia à noite, é bonito de ver. Se não fosse a tragédia da gestão anterior da Prefeitura de Cuiabá, nós teríamos, inclusive, até hoje, funcionando ali o Show das Águas. Quer dizer, por conta de política, infelizmente, não se levou adiante aquilo que seria muito legal no Parque das Águas, mas continua super utilizado. O mesmo vai acontecer com o Parque Novo Mato Grosso, eu não tenho dúvida que essa é uma contaminação antecipada do processo eleitoral, o que é lamentável, que a gente tinha que estar trabalhando, gastando energia para discutir Mato Grosso, fazer as coisas, endereçar as coisas de modo absolutamente republicano e fazendo discussões rasteiras, né? Secretário, 8h55, eu vou ficar devendo, já vou pedir desculpas aqui, que eu tô vendo que chegaram alguns áudios do Daniel, do seu João Viana, algumas mensagens que eu não vou conseguir trazer no ar a tempo, porque a gente está caminhando aqui para a reta final, mas só antes de se despedir aqui, tem um ouvinte aqui, o Rogério, que ele tá falando bem assim, Camila, presta atenção no jeito que o secretário fala, com entusiasmo, eficiência, gestão, o futuro do Estado está em boas mãos, dá até vontade de votar nele agora. Tem aí essa previsão por parte do secretário Rogério Galo, muito se fala, né, de dois caminhos, ou uma vaga ali no TCE, ou também uma disputa eleitoral. Nessa reta final, secretário, tem vontade de Camila, eu sou enfrentar as urnas? Não, eu sou candidato aí a continuar fazendo meu trabalho, enquanto aí eu tiver a confiança do governador Mauro. Não trabalho com essas especulações, porque isso atrapalha o trabalho, né? Quando você coloca, nós estamos falando agora há pouco aqui, quando você coloca a eleição e objetivos eleitorais à frente do interesse público, o que acontece? O trabalho fica em segundo plano e os objetivos, os objetivos individuais acabam sobrepondo ao interesse coletivo. Eu não trabalho nesse momento com qualquer especulação nesse sentido, eu estou muito focado no trabalho, como sempre estive. E detalhe, Mato Grosso exige nesse momento um cuidado muito especial na área que eu atuo, que é a área de gestão fiscal e tributária.
tributária e para que a gente consiga fazer a melhor transição dos regimes. Nós vamos sair de um mundo, que é do ICMS, em que a gente hoje tem uma arrecadação em cima do que a gente produz, e vamos para outro mundo em que a gente vai perder essa arrecadação sobre a produção. Então, eu estou muito focado na minha pasta, na minha área de trabalho, e eu não deixo interesses individuais aí contaminar. E eu acho isso aí lamentável, essa antecipação que está acontecendo. Gente, nós estamos há 1 ano e meio da eleição e parece que as coisas já estão completamente tumultuadas aí. O que a gente tem que, nesse país, até eu defendo a junção das eleições, né, tanto municipais quanto estaduais e nacionais, numa só data, para que a gente pare disso. Nós acabamos de sair num processo eleitoral de Cuiabá, por exemplo, e dos municípios, e já estamos em outra. Quer dizer, quando que trabalha? Quando que trabalha? Quer dizer, não faz sentido. Então, nós temos, sim, que olhar para frente e parar de discussão aí sobre projetos eleitorais, que me parece que isso, com toda sinceridade, não é o que a população quer. Não é o que o seu João quer, que a dona Maria quer, não é o que eles querem. O que eles querem é resultado, e resultado com o dinheiro que é arrecadado da população, e é isso que nós estamos comprometidos a fazer. Secretário, 8h59, agora já está chegando o momento do Repórter CBN, mas queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui. Fique à vontade em voltar mais vezes e se despedir aí da nossa audiência. Obrigada, Noelisa, também está aqui na nossa companhia. Obrigada, secretário. E sucesso aí para Mato Grosso, sucesso para o teu time também. Que se seu time está feliz, eu vou ficar feliz também, secretário. É bom a gente trabalhar tranquilo, né, Camila? Ganhando aí os campeonatos. Eu agradeço o convite aqui. Obrigado, Camila. Obrigado, Pedro, pelo espaço. Sempre à disposição e avante palestra, né? Ai, meu Deus, não tem jeito melhor de encerrar aqui esse primeiro bloco. A gente vai acompanhar. Tá balançando a cabeça ali a outra, não sei por que motivo. Corintiana perdeu o final de semana, tá triste mesmo. Aí não tem jeito, né? Corintiano vai viver eternamente triste. Vamos pro Repórter CBN, já já a gente tá de volta.